Meus amigos, minhas irmãs do nosso núcleo, Chico Xavier, é com grande alegria que nós estamos aqui hoje fazendo uma palestra virtual que os tempos impõem e nós vamos trazer algumas recordações, alguns casos do nosso Chico, que a gente sabe foi o fundador da nossa casa espírita e, por consequência, o núcleo está muito ligado a ele, até porque tem um nome, e não é gratuitamente, a gente sabe, Núcleo Espírita, Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Então, nós vamos fazer uma prece, nós agradecemos o convite do Ivair, esperamos que a gente possa atender o objetivo da casa. E o Ivair me falou que nós podemos falar até umas 10, 10h30 da noite. Eu estou achando muito, entendeu? Mas eu trouxe bastante material. Então, eu vou reduzir um pouco. Vamos fazer o seguinte, eu acho que com 50 minutos, 45, até para vocês não desanimarem, nós vamos trazer essas recordações a respeito do nosso Chico. Então, nós vamos fazer a prece, unir os nossos corações, e eu digo: Senhor Jesus, amigo de sempre, nós estamos aqui, Senhor, com alegria nos corações, porque falar do nosso Chico é como se falássemos de Jesus, servidor incansável, e permita, Senhor Jesus, que tenhamos um desempenho razoável, trazendo esses exemplos, esses casos a respeito do nosso Chico, e que seja um motivo de reflexão nossa, porque nós sabemos, Senhor, que muito será pedido àquele que recebe. Então, permita que os benfeitores amoráveis, o nosso Chico, Eurípides Bassanufo, nosso doutor Bezerra de Menezes e tantos outros, Senhor, possam nos envolver nesse trabalho. Então, com a tua paz, Senhor Jesus, no coração, com o amparo dos benfeitores espirituais e, sobretudo, com o amparo de Deus, nosso Pai Criador, nós iniciamos essa pequenina tarefa desta noite. Então, meus amigos, minhas irmãs, o nosso Chico, é uma grande alegria falar sobre ele. Agora, no final do mês, no dia 30, faz 19 anos da desencarnação dele. E é uma pequena homenagem que nós prestamos a eles. E ele disse que, certa feita, que gostaria de desencarnar num dia que o povo brasileiro estivesse muito contente. E vejam, ele, premonição, 30 de junho, foi o dia também que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. E eu me lembro perfeitamente, eu estava em frente à TV quando, se não me engano, 7h30 da noite, o noticiário informou da desencarnação do nosso Chico. A nossa casa, para os que não sabem, foi fundada, eu digo a Casa Espírita Eurípides Bassanufo, foi fundada pelo nosso Chico. Nós fomos a Uberaba, eu e mais 5 amigos, indagar se poderíamos fundar uma casa espírita em Jacarepaguá, e naquela época todos nós morávamos na Praça Seca. E Jacarepaguá era Praça Seca. E ele, então, o Chico, disse, porque nós perguntamos se podíamos fundar, e, em caso afirmativo, que ele desse o nome.
e ele disse: fique um de vocês aqui conosco. Era um sábado à noite, porque eu vou hoje nas minhas preces pedir, e na segunda-feira, na reunião da segunda noite, eu dou a resposta. Um companheiro que tinha possibilidades de tempo ficou e nos trouxe a resposta. Palavras do nosso Chico. Eurípides se apresentou a ele, dizendo: diga aos rapazes que, se eles quiserem, eu posso colaborar com eles. Vejam a nossa alegria e a nossa responsabilidade. Porque é um detalhe que é preciso ser considerado. Nós não tomamos a iniciativa de colocar o nome Eurípides Barçanufo, um espírito da era da esfera crística, segundo o nosso Chico, quando a Igorina Cunha foi apresentar a ele os originais do livro Eurípides, o Homem e a Missão. Então, o Chico disse: falar de Eurípides é como falar de Jesus Cristo. Então, vejam a nossa responsabilidade. Compramos um livro, o único que existia na época, em 1965, que falava subsídios para a história de Eurípides Barçanufo e do Dr. Inácio Ferreira. E notamos que o nascimento de Eurípides foi em 1º de maio de 1880, e nós colocamos, então, a fundação do centro em 1º de maio de 1965. Lá se vão 56 anos, se não me falha a memória. Imaginem o que era a Taquara, para quem conhece, há 65 anos atrás. Não era nada, era um mato. E o Chico orientou que nós não fizéssemos na cidade, que nós construíssemos na periferia, porque o rico tem muito recursos e o pobre precisa mais. Nós compramos, então, pegamos uma condução, fomos a Taquara, subimos a Estrada Rodrigues Caldas, e onde estão aquelas duas escolas, Pedro Américo e Eunice Weaver, está a Rua Gazeta da Tarde, 235. E um detalhe, nós compramos um morro. Um morro. Por quê? Depois de tanto procurar, era um loteamento novo. Um companheiro nosso, nós subimos, tinha uma escadinha na terra, nós subimos no morro, e um companheiro nosso, que foi egresso da Umbanda, lá em cima ele disse: olha, tem que ser esse terreno. Eu estou sentindo a presença das entidades amigas. E nós compramos um morro. 2 anos depois, indo lá, porque no início só pagávamos a prestação do terreno, não tínhamos recursos materiais para fazer nada. 2 anos depois, indo lá, porque novos companheiros se juntaram ao nosso sonho, ao nosso ideal, então tivemos condições de fazer uma sede. O morro tinha sido levado. Os homens dos caminhões de saibro levaram o saibro, que ali é uma terra muito boa, e aplainaram o morro. Ficou um terreno normal. Aí, então, nós pudemos construir a nossa casa. O pedaço que foi um pequeno salão, uma pequena cabine à esquerda de passes, à direita uma pequena livraria e uma cozinha pequena, um banheiro e um quarto para o caseiro. E estamos indo. Então, o nosso Chico, temos casos
extraordinários. Nós não conhecemos profundamente quem é Chico Xavier. Nós não temos isso ainda condições para conhecer. Um homem extraordinário, dormia muito pouco, trabalhava sempre. Ele, doente, deu saúde a um número incontável de pessoas. Eu vou contar o primeiro caso. Um amigo dele tinha uma tosse brava e pediu um remédio a ele. Esse amigo era de São Paulo. Chico, eu estou com uma tosse incessante, crônica. Que me dá um remédio aí, um xarope? Olha só a resposta do Chico. Você indo para São Paulo, na cidade tal, que eu não me lembro o nome, à direita, você desce na rua tal, no meio da cidade, no centro. No número tal, você bate, tem uma senhora que faz xaropes e você vai pegar um xarope com ela. Ele foi, surpreso, mas foi. Confiava nas palavras do Chico. Chegando lá, na casa da senhora, ele bateu, falou o nome da senhora, veio o filho dela. Como é seu nome? Fulano de tal? Não, não tem xarope para o senhor, não. Ela só faz xaropes por encomenda. Quando ele já ia embora, a senhora veio na varanda, perguntou o nome dele, olha só, gente, e disse, tem um xarope aqui sim. Ontem à noite, o Chico Xavier esteve aqui e encomendou um xarope e disse que o senhor iria apanhar hoje, e ele apanhou o xarope. Tem outro caso também extraordinário para notarmos o desprendimento absoluto do Chico em relação aos bens materiais. Um dia ele estava parado na frente da sua casa, encostou um caminhão-baú, o homem desceu a tampa traseira do caminhão, desceu um carro 0 quilômetro, acreditem. Quem contou isso foi Geraldo Lemos Neto, que foi amigo do Chico durante mais de 20 anos, começando a amizade aos 18 anos de idade, dormia muitas vezes, de 15 em 15 dias, ele ia de Belo Horizonte a Uberaba. Dormiu muitas vezes na casa do Chico. Então, o homem chegou com uma nota na mão, para a surpresa do Chico. O senhor é Chico Xavier, por favor, assina o recibo aqui da entrega do carro. Não, eu não comprei carro. Não, mandaram entregar o senhor, está aqui, é o seu carro, por favor, eu tenho que ir embora para São Paulo, por favor, assine aqui. E ele assinou o recibo, ficou com as chaves do carro na mão, passa nesse momento, e vejam só, gente, um vendedor de pães que tinha um carro velho, que batia, a lataria soltando, ele chamou o homem e simplesmente deu as chaves do carro para o homem. O homem saiu dali incrédulo, com um carro 0 quilômetro na mão. Esse é o Chico Xavier que nós não conhecemos bem. Rico de bens espirituais, jamais esqueceu os pobres. Jamais. Ensinava aos espíritas que o exercício da caridade é fundamental em nossas vidas. Aos sábados, no Abacateiro, visitava casebres, chamava as senhoras pelo nome, e quando chegava, era uma alegria, tanto para as senhoras quanto para os meninos, porque ele materializava aquilo que Jesus falou, o lado consolador da nossa doutrina, um dos lados, que é o trabalho na caridade. As pessoas sabiam que iam receber, ele chamava as senhoras pelo nome, e era alegria, dava remédios, dava abraço, brincava com as crianças. E é como disse Beethoven, o que tenho no coração é preciso que saia.
Então, o amor, quem tem o amor já instalado no espírito, Jesus falou isso. Brilhe, nós temos essa joia incrustada no nosso espírito, mas cabe a nós colocá-la para fora. Essa joia que eu falo é o amor. O que Jesus falou? O reino dos céus está em vós. Brilhe a vossa luz. E um dia eu estive com um amigo, os casos os mais inusitados possíveis. Estava comprando tomates, uma vendinha pequena de uma senhora. E o rapaz notou que ele colocava no saco tomates bons e tomates passados, alguns já podres. Chico, você está colocando tomate podre, você vai comprar? Não, meu filho, é para diminuir o prejuízo da Maria, coitadinha, que ela luta com muita dificuldade. Nos mínimos detalhes, o Chico se apresentava, quem ele realmente é. Dava lições para quem quisesse aprender. Numa dessas tardes em Uberaba, um orador amigo nosso estava lá do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, ao lado do Chico, e disse para o Chico: Chico, aquele garoto que está com aquela blusa vermelha, é a segunda vez que ele entra na fila para pegar o pão. O Chico ficou calado. O garoto passou, pegou o pão, aí daqui a pouco o orador disse para o Chico: Chico, ele entrou na fila pela terceira vez. Aí o Chico falou: meu filho, então vamos dobrar a dose dele, porque ele deve estar com muita fome. E ele ganhou mais 4 pães e foi embora. Ele foi embora. Recebeu via psicográfica até agora 534 livros. Podemos dizer que foi coautor de uma verdadeira enciclopédia, versando sobre os mais variados assuntos. Tinha resposta para tudo, respostas simples, claras e, às vezes, surpreendentes. Um dia perguntaram a ele: Chico, o que é azar? Ele: azar do rato é o gato. Foi a resposta dele. E passou. Um dia, Adelino da Silveira, daquele livro Kardec Prossegue, que era muito amigo dele também, estava junto dele, quando passou uma senhora levando no colo um garoto muito feio, com uma expressão como se fosse um macaco. Impressionou o Adelino aquela situação. Ele deixou passar umas 2 horas e aí, então, perguntou ao Chico: Chico, o caso daquele garoto que passou aqui, o que você acha? O Chico, sem olhar para ele, sem perguntar muito, disse... O Adelino perguntou: por que ele nasceu tão feio assim? Abuso da beleza. Respostas claras, surpreendentes, lições para todos nós. Como faço, Chico, para educar os filhos? Como educar os filhos? E ele respondeu: 80% exemplo e 20% impor limites. Olha só, gente, 80% exemplo e 20% impor limites. Como é que eu posso educar o meu filho se eu digo para ele que não deve mentir e o telefone toca e eu digo: se for para mim, diga que eu não estou? Ele vai acreditar nas palavras de educação que eu digo para ele? Claro que não. Então, eu escutei ele contar esse caso e tantos outros. Numa noite, quando ele terminava a psicografia das receitas, do receituário, das orientações através do Dr. Bezerra de Menezes, e eram 500, 700 orientações, remédios, ele autografava os livros no final, para as pessoas que iam abraçá-lo, que iam lá fora, iam embora. E ele contou, então, que uma noite ele foi a Nosso Lar e, chegando lá no subúrbio de Nosso Lar, palavras dele, nos jardins,
ele viu que as flores exalavam luzes e perfumes. A fragrância dos perfumes mudava a cada 30 dias. Ele disse isso. E uma senhora ao lado dele perguntou: Chico, por que você não colocou isso no livro? Ele sorrindo, aquele jeito dele, um meio sorriso, um olhar de simpatia. Ele disse: minha filha, se eu fizesse isso, eles me botavam, em 1940, eles me botavam no sanatório. Eu escutei também o Bacelli, que na época autografava e ficava na mesa lá com ele. O Bacelli estava lá quando ele disse: há 15 dias atrás eu estava em casa quando eu ouvi o Carlos, ele chamava o Bacelli de Carlos, falar para a Márcia, a sua esposa: não me pergunte nada sobre a pomada do vovô Pedro, porque essa pomada, para mim, é um mistério. E o Bacelli ficou admirado, surpreso, porque ele realmente tinha feito essa pergunta à Márcia, a mulher dele, numa noite. E aí a moça olhou para ele e falou assim: Chico, o senhor é um perigo. Ele lia o pensamento das pessoas. Ele amava os inimigos no momento preciso. Eu também escutei ele contar esse caso, assim, a 2 metros dele. Uma senhora alterada foi procurá-lo no trabalho, mas o doutor Rômulo Joviano, que era o seu chefe, não permitia que ele atendesse ninguém no horário do trabalho. Um colega dele, que estava no balcão, disse que o Chico Xavier não tinha ido trabalhar naquela noite. Eu sei que a mulher foi na casa dele, Chico, e o irmão do Chico disse que ele tinha ido trabalhar. À noite, no grupo Meibei, ela ficou zangada e apareceu lá e falou: muito bem, seu Chico Xavier, o senhor é um mentiroso. Eu andando de um lado para o outro atrás do senhor e o senhor mente para mim. Aí o Chico disse que estava trabalhando, que não podia atender ninguém. Eu sei que a moça era muito alterada e começou a agredi-lo fisicamente no rosto. Ele dizia: ela me batia de um lado, batia dos outros, eu só olhava para os meus amigos com aquele bom humor que lhe caracterizava. Eu olhava para os meus amigos a dizer: não venham, que ela é muito forte. Depois, bateu a tal ponto que o rosto dele ficou inchado. No dia seguinte, o doutor Rômulo perguntou: o que é isso, Chico? O rosto inchado, e ele, sorrindo, disse: não, foram os dentes. E aí o doutor Rômulo, claro, não acreditou, porque ninguém fica inchado dos dentes de um lado e do outro do rosto, no mesmo tempo. E aí ele disse: a mulher, eu acho que ela tinha um magnetismo muito forte, porque ela olhou e viu lá a placa: sala de passes Meimei. E agora você vai dar um passe em mim. E aí o Chico foi, chegando na sala, sozinho, ele e a mulher. Emmanuel apareceu e disse: calma, Chico, converse com ela. Vamos até o seu coração para acalmá-la. E aí o Chico falou: o senhor sabe que eu não estou com raiva dela. Olha só, ele não podia mentir para Emmanuel. Mas eu estou diferente. O senhor acha que eu não tenho razão? E aí, gente, esse ensinamento serve para todos nós no dia a dia, quando encontramos pessoas que não nos compreendem. Emmanuel disse: você tem a razão, Chico, mas ela tem a necessidade. Então, gente, o grande viés, um parênteses, para vivermos bem nesse mundo tão cheio de contradições, na época atual, é termos aceitação. Emmanuel fala que 50% porque nós precisamos aceitar os nossos problemas, gente. O problema é nosso, não é de ninguém. O problema de ser invejoso, o problema de ser orgulhoso, o problema de guardar mágoa.
de ser sistematicamente triste é nosso, é ou não é o nosso problema? Nós temos uma bagagem boa, graças a Deus também, mas temos esses problemas junto conosco. Então, o grande lance chama-se aceitação. Porque se nós aceitarmos os problemas que chegam até nós, que nós não contribuímos nesta encarnação para que aconteçam, é aceitar esses problemas. A solução está aí. E os outros 50%, entregar ao tempo. Entregar ao tempo. Gente, é uma fórmula mágica para vivermos bem. Ele postava-se acima da natureza humana, o Chico, muito acima, nos ensinando que nós podemos também fazer. Antônio Vieira, que eu admiro muito, num dos seus livros dos sermões, ele disse: porque a natureza humana nos impele com muito mais facilidade a alimentar a mágoa por quem nos ofende do que alegrar-se com as alegrias dos amigos. É muito natural isso. E ele complementa com a sua sabedoria. Quando amamos a quem nos ama, governa-se a vontade pela razão. Quando aborrecemos a quem nos aborrece, move-se o apetite pela ira, e os ímpetos da ira sempre são mais fortes que os impulsos da razão. Em 1937, na sede da União Espírita Mineira, Chico recebeu uma mensagem de trás para frente, no idioma inglês, uma saudação de Emmanuel em 2 minutos. É uma mensagem que só pode ser lida em um espelho. É um caso de xenoglossia invertida. Ele nunca se cansava de fazer o bem. Numa noite de autógrafos, no Centro Espírita União, em São Paulo, da dona Nena Galves e do senhor Manuel Galves, ele começou a atender as pessoas às 7h30 da noite. Olha o ritual como é que era. A pessoa chegava, ele levantava, recebia o livro da pessoa, as pessoas abraçavam, beijavam, ele retribuía, sentava-se, autografava o livro, levantava e entregava à pessoa. Esse era o ritual. Iniciou às 7h30 da manhã. 4h30 da manhã, o senhor Manuel Galves, presidente do centro, disse para a esposa, a dona Nena Galves: eu fechei o portão do centro, porque o Chico está muito cansado, e eu fechei o portão do centro. Ela sorriu, olha a sensibilidade da mulher, em vantagem plena em relação a nós, homens. Eu fechei o portão, aí a esposa dele, sorrindo, disse: o Manuel, ele vai saber que você fechou o portão. 10 minutos depois, se tanto, ele chamou carinhosamente o Manuel e disse: Manuel, meu nego, vem cá, vai lá e abre o portão, porque enquanto estiver gente para eu atender, eu vou conversar. E tem gente querendo entrar. E às 7h30 da manhã entrou a última pessoa. O lazer do Chico se dava aos domingos. Este era o seu lazer. Ele responder cartas, enviar pacote de mensagens, que a nossa casa recebeu muito. Todo mês vinha um pacotinho de mensagens, que eu vou falar também sobre esse caso. E ele, então, ficava de 7 da manhã até uma da madrugada de segunda, meia-noite, domingo, respondendo as cartas e fazendo os pacotinhos. Não precisava consultar nenhuma agenda para saber o nome, o endereço e o CEP das pessoas. Tinha tudo de cabeça. Gente, que homem é esse? Ele era assim, e fazia isso com naturalidade. Ele chegou para uma senhora um dia e disse, uma amiga que estava lá, e disse: fulana, vai lá nos Correios e apanha 200 cartas para mim, que estão lá no meu nome. E eram exatamente 200 cartas.
Ela voltou, ele pegou as cartas, espalhou na mesa 3 grupos. Um grupo maior, um grupo médio no meio e, no lado direito, um grupo menor. Aí falou para a amiga, esse grupo menor é que precisa de respostas imediatas. Porque são pessoas, são amigas que estão sofrendo muito. Já esse grupo maior, do meio, a resposta pode demorar. E aquele outro grupo você pode queimar. Imaginem a admiração e a surpresa da nossa irmã. Ela pensou, mas queimar cartas endereçadas ao Chico? Não estou entendendo nada. O Chico sorriu, porque leu o pensamento dela, e aí, então, disse, abre uma carta e leia. A carta continha xingamentos, palavrões, e ela, então, queimou as cartas. Ele estava sempre de bom humor, sempre. E o bom humor começou desde garoto. Aos 5 anos de idade, quando a madrasta dele, que ele ficou com ela 2 anos, quando a sua mãe desencarnou, Maria João de Deus, e o seu pai distribuiu os 8 filhos por 8 casas, e o Chico ficou com uma madrasta que era severa com ele. Para vocês terem uma ideia, um dia, a moça ele tinha 5 anos, chamou-o para o café e disse, não, eu vou tomar um café depois da surra, que ela aplicava uma surra, 3 surras diárias no Chico, além de espetar garfos no seu estômago, o que deu origem a uma hérnia. Então, o Chico, certa feita, a mulher que frequentava lá uma médium, a médium tinha um sobrinho dessa senhora com uma ferida na canela, e a mulher, então, disse que se alguém lambesse aquela ferida, ela ficaria curada. A mulher pensou, o Chico pode lamber? Pode. Imaginem. E o Chico consultou a mãe dele, não, meu filho, tenha paciência, é para a sua educação. E nós vamos ajudar. Pode lamber a ferida. Ele lambia a ferida e o garoto efetivamente ficou bom. Até que ele disse assim, mãe, não deixa vir mais ninguém com ferida aqui não, para que eu não tenha que lamber, com seu bom humor. Ele, discorrendo sobre a necessidade do trabalho. O trabalho é remédio para muitos males do corpo e da alma, mas para os males da alma. Quem procura uma ocupação útil, seja ela de que natureza for, foge às ciladas que os espíritos obsessores armam para os homens da terra. Certa feita, ele autografava livros quando uma moça, com um ar de aflição, aproximou-se dele e disse, Chico, como é que eu faço para libertar-me da obsessão que tanto me incomoda? Colhido assim de surpresa, olha a resposta dele, que serve para todos nós, viu? Ele fitou-a compreensivo e deu-lhe de imediato esta excelente receita de autodefesa contra a obsessão. Trabalhe, minha filha, trabalhe muito, até você cair desmaiada. E, sorrindo, explicou, sabe, quando a gente desmaiar de cansaço, de tanto trabalhar, eles não nos poderão pegar. Gente, porque o obsessor não gosta de gente que trabalha, que estuda, que é afetiva, que vence a tristeza, que não guarda mágoa. O obsessor não. Ele gosta de gente preguiçosa, acomodada, que é sistematicamente triste e é sistematicamente guarda mágoa. Eles gostam todo dessas pessoas. E o obsessor, ele tem uma vantagem em relação a nós. Viu, Ivair? Ele tem uma vantagem em relação a nós. Ele conhece o nosso passado espiritual e conhece o nosso lado fraco. Eu vou falar rapidamente, fazendo um parênteses, até a gente ver a que ponto também chega a alta qualidade da psicografia do nosso Chico. Eu colhi no livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, esta passagem.
O irmão X, quando ele encontrou um amigo dele chamado Custódio Saquarema, velho amigo já no plano espiritual, desencarnado, e ele sabia que o Custódio fora filho de uma família espírita. Então, ele pensou assim, o Custódio deve ter levado uma vantagem muito grande, deve ter entrado de um jeito e saiu melhor da desencarnação. E ele perguntou, deu os parabéns ao Custódio, o Custódio abaixou o senho, com ar de tristeza, e disse, ora, meu amigo, não saí melhor, não. Você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. E aí ele contou o caso dele. Renasci num lar espírita, levando um excelente programa de trabalho. Entretanto, meus vampirizadores ardilosos e inteligentes agiam com astúcia, sem que eu, nem de leve, lhes pressentisse a influência. Como? Indagou Humberto de Campos, o irmão X. Através de considerações íntimas. Olha só como é que eles agem, a técnica deles. Porque se eles viessem pegar a gente, fazer a gente falar sozinho, querer tirar a calça pela cabeça, todo mundo se juntava, fazia reunião especial, botava o nome em tudo quanto é centro, e a pessoa se curava, via de regra. Não, eles davam sugestões à pessoa, como se fosse ele que estivesse pensando isso. Como se ele, Custódio, falasse com ele mesmo. Na juventude, aí ele conta, quando ele pensava em ir para o centro espírita, eles diziam, coisas da alma, Custódio, que é isso? Você tem que aproveitar a vida, você é muito novo. Isso é coisa para velho. Você tem que aproveitar a alegria, o sol, a praia, deixa a filosofia para depois. E ele ia deixando, porque o nosso problema, viu, Ivair, como disse Militão Pacheco, em matéria de fazer o bem, até hoje nós temos sido constantes na inconstância e fiéis à infidelidade. Então, o espírita vai um dia, a coisa não está boa, não vai. Um dia ele está cansado, ele não vai. Outro dia ele está todo animado, vai um pouquinho, depois não vai. Tem um problema, ele diz que não vai para poder resolver o problema, e com isso os obsessores estão dando gargalhada. E aí ele foi caminhando na vida, ele casou-se, porque ninguém é perfeito, o Custódio, né? E aí, quando ele pensava aí, e os espíritos benfeitores tentando também, pela sugestão, sugestioná-lo para ir ao centro, com evidências mediúnicas, para que ele tratasse da mediunidade. E as sugestões inarticuladas surgiam. Agora, Custódio, não é ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com a religião? Você é um homem casado. Na madureza física, quando ele pensava em iniciar as tarefas espíritas, vinha lá aquele pensamento protelativo. Será, se é que a gente pode falar assim, Custódio, você tem que pensar no futuro, assegurar o futuro da família. Nem pense em religião. Aí, na velhice, aí não. Aí eles falaram com todas as letras e se apresentaram a ele. Com ironia e sarcasmo, chegaram até a gritar, você, velho Custódio, o que vai fazer com o espiritismo é tarde demais. E vejam, então, as palavras finais do nosso Custódio. Ele olhou para o irmão X e rematou. Os meus seguidores não me seviciaram o corpo, nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o meu comodismo. Olha só, gente. Então, eles sabiam que era por ali, que o problema para afastar o Custódio do trabalho era o comodismo, porque ele gostava do cobertor quente no inverno e um ar refrigerado no verão. Gostava de colchões macios e cobertas também, edredons para cobrir-se no frio. Então, ele ficou em casa. Olha, gente, eu vou contar um caso que eu li, um depoimento do Neio Lúcio, Psicografia do Chico, no livro Deus Conosco.
Neil Luz, que a gente conhece, que tem vários livros, Bem-aventurados os Simples, entre outros, ele disse que encontrou no plano espiritual conhecidos que há mais de 3.000, 4.000 anos estavam com as mesmas imperfeições morais de 3.000, 4.000 anos atrás. Não tinham feito nenhum progresso nessa área. Olha aí, gente. Porque não utilizaram o desejo, a vontade de mudar. Porque a grande faculdade da alma é a vontade, disse Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. E eles, então, estavam há 4.000 anos com o mesmo problema. Uma irmã do Chico, porque espírita pensa que vai desencarnar e vai para o nosso lar. Nosso lar não é o céu, não, gente. Nosso lar é uma colônia transitória. Uma parte dele está no umbral. Uma irmã do Chico Xavier, que era católica, extremamente católica, desencarnou contrariada porque tinha uma ligação muito forte com uma das filhas. E a mãe de Chico e a mãe da moça, Maria João de Deus, disse: você não pode ir para nosso lar, porque você está muito presa aos seus conceitos, aos seus rituais da Igreja Católica. Então, você vai para uma colônia de católicos, que tem no plano espiritual. E ela foi para uma colônia que ela via padres, freiras, andando nos pátios. Existem colônias evangélicas. Existem colônias muçulmanas, israelitas, no plano espiritual. Eu conheci um casal de judeus que o filho deu mensagens pelo Chico, para não dizer que não falei da outra vida. Ele não disse uma vez uma palavra sobre Jesus, mas falou na imortalidade da alma. Falou no rabino, que era o mentor espiritual daquela colônia, que se sediava nos céus de Israel. Porque Deus permite que a gente... Ele tem paciência conosco e sabe esperar. Permite que a gente não tenha traumas, violência depois de desencarnar. Nós vamos nos encontrar com nós mesmos. Vejam o prefácio de Emmanuel no livro Nosso Lar. André Luiz se preparou 700 dias ao lado de Chico Xavier para poder psicografar essas grandiosas obras dele, que hoje estão sendo estudadas nas universidades estrangeiras, na América do Norte. O doutor Hernani Guimarães Andrade, um cientista espírita pouco reconhecido pelo movimento espírita da época, disse: no futuro, os livros de André Luiz serão estudados nas universidades estrangeiras. Mesmo quando tinha que advertir alguém, o Chico falava com humildade. Ele esclarecia: ninguém é suficientemente bom para julgar os maus. Humilde, palavras dele, humildes para julgar os orgulhosos, caridosos para julgar os egoístas, sábio para julgar os ignorantes, sincero para julgar os falsos, justo para julgar os injustos, forte para julgar os fracos, grato para julgar os ingratos, puro para julgar os pecadores, fiel para julgar os que desertam dos deveres. Na verdade, ninguém é suficiente perfeito para exigir dos outros o que ainda não realizou dentro de si. Recordemos Jesus, completa o Chico, que, sendo suficientemente bom, justo e sábio e perfeito, não nos julga, e sim nos ama a todos, nós que ainda odiamos, perseguimos e invejamos. Ele era uma alma delicada. Agora eu vou contar um caso que aconteceu comigo.
A única vez que eu consegui ir na casa dele, graças a uma amiga, a influência de uma amiga dele, uma amiga comum, que nos levou, eu e João Carlos, para almoçarmos na casa do Chico um domingo. E eu tinha um retratinho 3x4 que uma amiga me deu como se fosse o benfeitor espiritual de uma casa espírita antiga, famosa, aqui na capital. E eu aproveitei a oportunidade, dei o retratinho para ela e pedi para que o Chico confirmasse se aquele retratinho era mesmo o mentor daquela casa. E o Chico, olha, aí é que vem a lição, a suavidade, a delicadeza da sua personalidade. Ele olhou para o retrato, olhou alguns momentos, e depois eu vi que ele estava construindo uma frase que não me decepcionasse, que eu não ficasse triste. Ele olhou e disse assim: não está muito parecido, não. Foi a maneira que ele encontrou para dizer que não tinha nada a ver com fulano. Eu ri por dentro e nós jogamos os retratos fora. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Eu vou contar um caso que eu não conto esse caso, mas hoje eu vou contar. Nós compramos o nosso terreno a prestações, lá da Casa Espírita. Demos uma entrada e pagávamos a duras penas em prestações mensais. Passados uns 6 meses, mas quando nós compramos, que estávamos em Uberaba, uma amiga me mostrou para o Chico e disse que eu tinha vergonha de ficar na frente dele, porque eu era muito imperfeito. O Chico disse: que é isso, meu filho, deixa de chiquismo. Olha, o espírita também ganha na loteria. Olha só o que ele me falou. Todo mundo ficou me olhando, eu fiquei surpreso daquela afirmação dele, não entendi nada. 6, 7 meses depois, 8 meses, nós estávamos devendo 3 meses do terreno. Não me perguntem os detalhes. Eu joguei na loteria, não ganhei um bilhete grande, não, viu, gente? Fiquem tranquilos, porque na minha vida, graças a Deus, o mês sempre foi maior do que o dinheiro. O dinheiro acabava sempre antes do calendário do mês, dos 30 dias do mês. Eu joguei na loteria, ganhei, e no dia que eu vi o resultado que eu tinha ganhei para pagar os 3 meses do terreno e para sobrar alguma coisa, para eu dar uma respirada. Eu me lembrei do que o Chico tinha dito há 8 meses atrás. Gente, eu devo, é um dever de moral, de fidelidade, de lealdade ao nosso Chico, principalmente nos dias atormentados e difíceis de hoje, que, inclusive, toma o movimento espírita, alguma coisa. Serei fiel e leal ao Chico até desencarnar. É a minha disposição, é o que eu penso. Se não fizer melhor, é claro, é em razão das minhas imperfeições. E uma senhora também, agora encerrando, viu, Iva? Caminhando para encerrar, uma senhora do Rio Grande do Sul, espírita, no final disse: ô Chico, eu vim aqui para receber uma mensagem do meu marido desencarnado. Poxa, ela era de Porto Alegre. É a 2ª vez que eu venho, nada. O Chico falou para ela o seguinte: na sua cidade, vá na rua tal, no número tal, mora uma senhora com esse nome. Peça a ela para tirar uma foto sua nos jardins da casa dela. Olha só, gente. E ela esqueceu quando chegou em Porto Alegre. Teve um sonho, o espírito chegando para ela dizendo: Chico, ô fulana, você não vai contar aquilo que o homem falou, não? Não vai lá conferir? Esqueceu de novo. Na segundo sonho: olha, você não vai, não, fazer aquilo que ele mandou? Aí ela foi. Chegou lá, tinha a senhora, ela era espírita, sorriu, tirou um retrato. E naquela época, quando revelou a chapa, o marido dela estava nítido, sorrindo, abraçado a ela. Foi o ensinamento, a lição do nosso Chico Xavier. E eu e o João Carlos, nós
nós vimos um adido militar brasileiro receber uma mensagem do filho que tinha sido assassinado em Lisboa. Ele era adido militar brasileiro em Lisboa. E o garoto, o rapaz, ele era folgazão, era brincalhão. Isso ele disse na mensagem, que o pai não sabia. Ele sabia que ele era brincalhão, aquilo tudo. Então, ele fez uma cobra de prata, papel laminado, para mexer com a filha do jardineiro da casa deles. Quando ele passou, ele contando na mensagem, na calçada, ele pegou aquele brinquedo, a guisa de cobra, e assustou muito a garota. A garota chorou muito. O jardineiro olhou para ele com ódio e disse: "Tu vais me pagar." Passou um tempo, o pai e a irmã foram para o shopping no sábado de manhã. O jardineiro entrou na casa dele, porque ele tinha a chave, foi na biblioteca onde o rapaz estava e deu um tiro nele e colocou o revólver na mão dele. Nós fomos depois, eu e o João, entrevistar o homem, o militar brasileiro. Ele tremia tanto de emoção na hora que ele recebeu a mensagem, que ele não sabia se ele prestava continência ou dava a mão para cumprimentar o Chico. Aí nós perguntamos por que ele chegou lá. Ele disse: "Eu escrevi para o Chico, perguntando se podia vir aqui para receber a mensagem do meu filho. E olha a autoridade moral do Chico, porque eu sabia que o meu filho não tinha suicidado. E o Chico mandou que ele fosse. Olha a responsabilidade." E Emmanuel, naturalmente, entrou em comunhão com o caso, viu que o garoto poderia ter sido levado e dar a mensagem. Aí eu perguntei: "O que o senhor vai fazer com essa mensagem?" Ele falou, rindo: "Eu vou esfregar na cara do chefe da polícia de Portugal." Rindo. Então, meus amigos, esse é o nosso Chico Xavier, a quem todos nós devemos gratidão, gratidão e gratidão. Ele se preparou para essa encarnação 40 anos. Emmanuel se preparou para essa encarnação, que já está reencarnado desde 2000, segundo as palavras do Chico, durante 3 anos. E nós? Nós também nos preparamos. Nós nos preparamos e prometemos com heroísmo fazer. Nós somos heróicos no prometer. Agora, tardos no fazer. Então, nós, espíritas, tivemos a nossa encarnação preparada dentro daquilo que podíamos fazer. Aproveitemos, gente, refletamos nisso, façamos uma prece de gratidão, todos nós, ao nosso Chico, pelo tanto que aprendemos, porque nós, graças a Deus, somos contemporâneos do Espiritismo com Chico Xavier, porque ele complementou, ampliou, detalhou e aprofundou a doutrina espírita. Kardec fez a base. E ele, Kardec reencarnado, ampliou, veio fazer o edifício, que são 534 livros psicografados, 300 livros a respeito dele e as lições que ele dava para aquelas milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, que ele atendeu em 90 e tantos anos de vida. Vamos aproveitar o momento, porque o que mais vai nos doer e que nós vamos encontrar no plano espiritual, quando desencarnarmos, é lamentar o tempo perdido, aquilo que podíamos fazer e não fizemos, porque o tempo não volta mais, como disse o poeta. Passa o tempo e corre tanto em sua marcha milenar, indiferente ao riso, alheio às dores e alegrias, vai pondo os dias sobre os dias, como contas a somar. Ódios, lutas, paixões, enganos, nem mesmo podem retardar. Sempre embuçado em seus arcanos,
vai pondo os anos sobre os anos como parcelas a somar. Passa o presente a ser passado, passa o futuro a ser presente e a ser passado a de passar, enquanto o tempo indiferente, em seu constante caminhar, vai pondo vida sobre vida em sua eterna conta de somar. Muito obrigado, muita paz a todos, que tenhamos uma noite de paz. Muito obrigado pela oportunidade.